Senhor Jesus, amém? Amados, se acabasse agora, eu já recebi tanto através da oração da Fatinha e do louvor, que eu já ia para casa cheia, transbordando, sabe? Mas a gente tem que entregar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, né? Obrigada, irmã. Quando o pastor Robson mandou a escala para mim, dia 2, saltou algo no meu coração, sabe? De algo que eu vivi no dia 30/5. Ele mandou a escala dia 2, né, desse mês. E quando ele me mandou, saltou algo bem forte no meu coração. E no dia 11, na quinta-feira do dia 11, quem estava no momento de oração era o irmão Aristides. E já quase no final da oração dele, ele falou por 3 vezes: seja puro e seja puro. A mesa está posta. Aí ali o Senhor já concretizou algo para me falar para vocês. Amém? E Deus tem colocado no meu coração, amados, a respeito de pureza, sabe? Quando o irmão Aristides falou, seja puro, seja puro, seja puro, a mesa está posta. Amados, a mesa está posta, é o Senhor, Ele está ali, ó, pronto, Ele está disponível para nos ouvir, para nos abraçar. A mesa está posta, meus amados. Às vezes nós que não queremos enxergar, mas ela está posta para todas as nossas necessidades. E o Senhor tem saltado muito forte no meu coração sobre pureza, né? Nós sabemos que nós vivemos em tempos difíceis, né? E pureza é algo que a gente pensa somente sobre ter relações, né? Mas não. Pureza, nós somos puros de quê? Somos puros de coração, somos puros de mãos, de pensamentos, de olhar. Pureza no nosso falar e até mesmo no nosso caminhar. Porque muitas das vezes os nossos pés Ele quer levar para a esquerda. Mas a palavra do Senhor sempre diz para a gente ir para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, né? E aqui em Lucas, não precisa vocês abrirem aqui em Lucas não, só a partir dos próximos. Em Lucas 1:28 fala assim: e entrando o anjo onde Maria estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A palavra aqui, salve agraciada, ela não falou especificamente em pureza, mas salve agraciada é o quê? Que Maria, ela era pura. Maria era pura. E tem coisas, amados, que só é gerado na pureza do nosso coração. Tem coisas que só é gerado na pureza do nosso coração, né? E Jesus, ele foi gerado na pureza de Maria. Deus viu pureza naquela jovem, dentre tantas outras, para mandar o nosso Salvador. E hoje não é diferente, amados. Hoje não é diferente. O Senhor, Ele busca por pessoas puras. Nós vivemos em tempos difíceis, onde uma jovem, que nem a Letícia, tem jovens que só não sabem namorar com uma pureza. Namora o quê? Não, o mundo, ele vai dizer que a sua carne pode tudo, mas o seu espírito vai dizer que não. Se você for pura, a sua pureza do seu coração não vai permitir que você ultrapasse os limites. E isso é possível. Quando a gente vive na palavra do Senhor, é possível a gente ter relacionamentos puros, um namoro puro, um relacionamento entre pais e filhos, amizades puras. É possível sim, é possível quando a gente está na palavra, né? E Jesus, Deus encontrou pureza em Maria, e por isso que Jesus foi gerado, o nosso Salvador, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus 5:8.
Mateus 5:8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Quem é que quer ver Deus aqui? Eu anseio em ver o Senhor. Então, amados, aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É possível sim a gente viver. O povo diz, não é que o mundo está assim, o mundo está assado. Não, amados, o mundo ele é o mesmo desde a criação. As pessoas que estão distorcendo, aí bota culpa no mundo, mas não, são as pessoas que não querem aceitar, porque tem pessoas que dizem, não, mas eu não sei. Sabe que a palavra está sendo proclamada aí nos 4 cantos do mundo. Não tem como você dizer que não sabe o que é certo e o que é errado. Não tem como a gente dizer, eu não sei. Isso pode ou isso não pode. Todo mundo sabe, amados. Quem é que não sabe o que pode e o que não pode, né? Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus e que agora se esforçam sem engano e sem má fé para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Amém? É possível sim, amados. É possível. Tem coisa mais linda do que gerar uma criança? É uma pureza de Deus na vida de uma mulher. 2 gestantes aqui. É uma pureza, é a pureza de Deus, é você gerar uma criança. Eu creio que elas estão aí desejosas de ver a carinha dos seus filhos. Ver pela ultrassom é diferente. Mas quando nasce, você viu aquilo, aquela coisa que foi gerada de você. É uma pureza muito grande de Deus. Uma mulher gestar uma criança. É uma pureza, é uma coisa extraordinária do Senhor. Amém? A pureza de coração traz a recompensa de ver a Deus. Amém? E está aqui em Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 51:10. Salmos 51:10. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui é um salmo de Davi, né? E Davi, nesse momento de Davi aqui, que ele recorreu a Deus, ele estava num momento de pecado. E ele foi ágil em recorrer ao Senhor, né? E que a gente seja assim, amados, ágil. Em momento que nos queira tirar da presença do Senhor, nos afastar da palavra do Senhor, que a gente seja ágil em discernir aquilo que quer nos afastar da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é pura. Que a gente seja um Davi na vida, para a gente ser ágil. Às vezes, muitas pessoas não conseguem e precisam de confessar a alguém. Um tempo desse aí atrás, uma jovem me procurou e ela disse, Marlete, eu queria conversar contigo, pode ser? Eu disse, pode. Aí eu fui, nós conversamos, ela disse, mulher, eu quero confessar um pecado. Eu quero orar junto contigo e eu quero confessar um pecado. Eu gosto muito de pornografia. E eu não estou conseguindo sozinha me libertar. Eu preciso da ajuda. Eu disse, amém, vamos orar sim. Vamos orar juntas e vamos orar para que esse pecado afaste-se de você. Então, se a gente precisa, a gente sabe que primeiramente Deus, Ele é quem vai nos livrar. O Senhor é quem vai nos livrar. Mas se a gente precisa, se sente assim que tem uma pessoa segura, que pode estar ali com você, orando com você, amém.
é lícito sim a gente procurar também as pessoas para confessar algo, para pedir ajuda em oração, né? Davi, ele foi ágil, ele recorreu ao Senhor, né? E ele diz, no 51:10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Que nesses momentos a gente primeiramente ao Senhor, mas se a gente se sentir confortável em pedir ajuda a alguém, amém. Amém, amados? Todos nós precisamos que o Espírito Santo crie em nós um coração puro, que aborreça a iniquidade, e o espírito renovado e disposto a fazer a vontade de Deus. Somente Deus pode nos fazer e nos tornar novas criaturas e nos restaurar a verdadeira santidade. Um coração puro é fruto de uma transformação divina. Amém? Vamos abrir em Salmos 119. Salmos 119, o 9. 119, 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta. E logo em seguida vem: observando conforme a tua palavra, né? Um jovem que está firmado na palavra, ele recorre à palavra. Como que eu vou purificar meu coração? Como é que eu vou ser puro? Amados, o mundo, a nação grita por pureza. A nação grita por pureza. Filhos necessitam de pais puros. Filhos necessitam de ver os pais sentados lendo a palavra, de joelho orando ao Senhor. Os filhos necessitam de ver pais ouvindo ministrações, ao invés de estar com o celular passando TikTok. Os filhos gritam, a nação grita, nossos esposos gritam, as esposas gritam por pureza. E tem como, amados, no mundo que nós vivemos, tem como sermos puros. A palavra aqui afirma: observando-o conforme a tua palavra. A palavra do Senhor é pura. Ela é pura do início ao fim. No Antigo e no Novo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, não tinha Jesus, mas Deus era puro. Deus via o que as pessoas faziam correto e logo lhes abençoava. E os que não, a palavra é bem clara, que os que não pereciam. E hoje não é diferente. Muitas pessoas perecem, por quê? Por falta de entendimento, de saber aquilo que eu posso fazer. Eu devo fazer o que é certo, mas logo não faz. Perecem, porque não buscam o entendimento, aqui como diz em Salmo 119, 9. Como purificará o jovem? O jovem não é só um jovem de 15 anos, não. Nós somos jovens, de 0 a 100 anos. Somos jovens. Nós precisamos cada vez mais nos purificar. Mostrar a nossa pureza. E muitas das vezes nós não precisamos mostrar. As pessoas, elas já veem. Em quê? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso olhar, num apertar de mão. Quando eu falei para vocês no início, quando eu estava no hospital com meu pai, ele foi fazer a cirurgia do braço, e foi no dia 30, eu fui com ele, né, para o São Vicente,
Fizemos a ficha e tudo, aí foi internado. Aí fomos para a sala. Quando chegamos na sala, infelizmente, só tinha eu. Infelizmente não, felizmente, né? Eu digo assim, infelizmente, porque era um quarto de só homens. Era um quarto de só homens. Eu ainda perguntei à menina, eu disse, mulher, só homens. Eu fico, porque assim, não tem outra pessoa para ficar com ele. Eu posso ficar? Ela disse, infelizmente sim. O certo é um homem, porque é quarto só com homens. E tem homens de todo tipo lá. Mas como não tem, vai você. Certo, aí fomos, entramos. Quando eu cheguei, entramos lá no quarto, né, na sala, aí a gente se depara. Um rapaz com a perna levantada. Uma na maca e outra levantada, segurando por um ferro, porque ele tinha quebrado o fêmur. Outro tinha caído, tinha quebrado o braço, quebrado a perna, quebrado a costela. O outro que já estava recebendo alta. Esse que tinha quebrado o fêmur, ele estava sem acompanhante. O outro estava com acompanhante e esse estava sem acompanhante. Quando eu entrei com o pai e tudo, aí a enfermeira veio, fez todas as perguntas necessárias, pronto. E eu só observando esse rapaz, ele sem ninguém. Quando eu vi a mesinha dele lá assim, nós entramos na sala, era 9 horas da manhã. Quando eu observei assim, ainda estava o lanche dele da manhã, de 7 horas da manhã. Ainda estava lá, o café com leite e o pão. E eu observando o outro com acompanhante, ele sem acompanhante, eu conversando com o pai, a enfermeira pegou todas as informações, eu passei todas as informações, ela foi. Quando a enfermeira saiu, aí o Espírito Santo disse, vai. E eu ainda retruquei, né? A gente fica assim por conta de quê? Achar que a gente, né? A pessoa entender de outra forma. Você querer ajudar e a pessoa entender de outra forma, né? E eu ainda disse, Senhor, aí eu estava com o livro. Para onde eu vou, eu carrego o meu livro, para onde eu estiver, esperando eu ler ele. Aí eu disse, Senhor, tem certeza, o Senhor vai. Aí eu fui, cheguei, né? Perguntei a ele, eu disse, você está sem acompanhante? Ele disse, estou, senhora. Estou sem acompanhante, meu acompanhante só vai poder chegar hoje 5 horas da tarde. E eu estou sozinho. Eu disse, esse lanche é o seu? Ele disse, é. Eu disse, você não merendou ainda? Ele disse, não. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu não consigo pegar. Eu disse, você não consegue pegar? Ele disse, não, eu não consigo me mexer. Se eu me mexer aqui, minha perna se mexe, um osso encosta no outro e eu não aguento. Eu disse, você quer merendar? Ele disse, quero, mas eu não consigo comer sozinho. Eu disse, não tem problema, eu boto na sua boca. Pode ser? Ele disse, pode. Aí fui, ajudei ele e tudo, né? Fiquei na hora do almoço do mesmo jeito, era sopa. Aí eu peguei, dei a sopa dele, ele tomou e tudo que ele precisava eu estava ali. Quando foi na hora da troca, 6 horas da tarde, a menina chegou para ficar com o pai e eu fui embora. Quando eu fui falar com ele, o Espírito Santo vai, só me mandando palavra para me falar com ele. Eu fui ministrar, né, na vida dele, ministrar. Amados, esse rapaz segurou nas minhas mãos, mas chorou tanto me agradecendo. Disse, não vai embora não, não me deixa sozinho não, porque a senhora fez aqui o que ninguém fez por mim. Ninguém perguntou se eu estava precisando de algo. E eu vi na senhora pureza. Em tudo que a senhora fez, eu vi pureza na senhora. Eu vi a bondade da senhora, eu vi sua pureza. Eu disse, meu filho, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque eu passei o dia com meu pai. E ele agarrava tanto minha mão, aí eu só ministrando. No fim eu disse, não esqueça de nenhuma palavra que eu lhe falei. Aí dei um beijo na testa dele e fui-me embora. Quando foi no outro dia, pai teve alta no domingo, eu fui buscar pai 7 horas da manhã e o Senhor, vai lá no quarto. Vai lá no quarto. E o guarda sem deixar eu passar. Eu disse, guarda, pelo amor de Deus,
Deus está me pedindo para mim lá no quarto falar com uma pessoa. Ele disse, é rápido, senhora? Eu disse, rapidez, vai e volta. Eu disse, 2 vezes, vai e volta. Ele disse, pois vá. Eu fui. Quando eu cheguei lá, que ele me viu, ele disse, eu não acredito não que a senhora voltou. Eu disse, voltei, mas eu vim buscar meu pai. Mas eu tenho uma palavra para você. Aí comecei. Ele disse, obrigada, eu não vou esquecer nunca jamais da senhora. Não vou esquecer nunca jamais do que a senhora me fez. Eu disse, olhe, preste atenção numa coisa que eu vou lhe falar. Daqui para frente, independente do que fizerem com você, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Se você viu pureza em mim, seja puro, você pode ser puro também. Aí pronto, esqueci de pegar o contato dele e enfim, eu creio que ele está bem, porque ele está nas minhas orações, amém? Então, amados, é possível sim, a gente fazer o bem, aonde a gente estiver, a gente servir ao próximo, a gente refletir Jesus na bondade, na simplicidade, né? É possível sim, basta somente a gente querer, amém? O mundo nos ensina muitas coisas, mas a palavra de Deus nos ensina princípios e valores inegociáveis. E isso ninguém tira de nós. O mundo, ele nos ensina coisas boas para a carne. Para a carne, para o momento, para quem gosta, é bom. Mas a palavra de Deus, para nós, ela nos ensina princípios e valores inegociáveis. E o que a gente aprende, ninguém tira da gente. Ninguém rouba. O ladrão pode vir querer roubar, mas ele não rouba o que está guardado no nosso coração. Não tem quem tire. A palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela é plantada aqui, não tem quem tire. Não tem Satanás que venha do quinto dos infernos para roubar de nós. Ele pode querer desestruturar tudo ao nosso redor, sabe? Mas a palavra está aqui e ela permanece. Amém? O princípio da pureza é fazer o que o Senhor aprova. Cultive a pureza. Um agricultor, quando ele vai plantar, né? Ele cultiva ali tudo bem bonitinho. Ele rega, né? Até dar o fruto, né? Então, amados, vamos cultivar a pureza em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente, nos nossos olhos, na nossa boca, no que a gente tem ouvido. É possível sim. O mundo pode estar louco aí de festa, e Satanás querendo tragar por de dentro da igreja. Que ele não vai atrás dos que estão lá fora, não. Vai nada, vai não. Triste de nós se a gente pensar que ele vai atrás dos que já estão lá. Não. Ele vem querer nós aqui, que estamos firmados na palavra. Ele vem querer nos desestruturar. Ele vem querer lançar setas, palavras contrárias. Mas cultive a pureza. Ao invés de você passar horas e horas. TikTok, Kawaii, Instagram. Pode olhar, não é pecado não. Depende do que você olha também. Se você for olhar prostituição, pornografia, o que você sabe que não pode, é pecado sim. Mas ao invés de você passar horas, porque passa rápido. Você começa 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora, 2, e você... Meu Deus, esquece
pé das panelas que está no fogo e deixa queimar. Então, amados, que a gente saiba usar, porque nós sabemos usar sim, né? Mas vamos cultivar a pureza nos nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, né? Então podemos ser puros sim, de mãos, de coração, de mente, de ouvir e de falar. Falar a palavra é pura. Quando falamos a palavra, estamos cultivando a pureza e a santidade, como a Fatinha, na oração da Fatinha. Na oração dela, se eu pudesse ir para casa, eu ia cheia já. Mas a gente tem que entregar aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Amém? É possível, amados. Cultive a pureza. Prepare a terrinha do seu coração. Porque quando está aqui, ninguém rouba de você. Ninguém tira de você. Ninguém tira. Podem tentar, mas ninguém tira o que está no seu coração. O que está no nosso coração. E se for a palavra, amados, nós seremos puros e santos em um mundo onde dizem que não é possível. Mas é possível sim, mediante a palavra do Senhor. Amém? Obrigada pela oportunidade. Ixi, agora eu fui lá para minhas antigas origens. Cadê o Gabriel? Que o Gabriel sabe também. Amém?